Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite e bom humor. Como estão todos vocês? Vamos a mais uma aula. Que alegria! Hoje nós vamos iniciar com uma história, tá? A nossa história é uma mensagem de sabedoria. Imagine que você tem uma xícara de café na mão. E aí de repente alguém esbarra em você e você derrama todo o seu café. Por que você derramou café? A resposta geralmente será: ué, porque alguém esbarrou em mim. Mas essa não é necessariamente a resposta correta. Nós derramamos café porque é o que havia na xícara. O café foi derramado porque era o que havia dentro da xícara. Se tivesse chá, o chá teria sido derramado. Se fosse água, teria derramado água. No entanto, tinha café. E aí, quando a gente leva essa reflexão, quando fazemos uma analogia à nossa vida, eu pergunto: o que nós temos dentro de nós? Quando porventura a vida nos desafiar, quando a gente lidar com alguma situação difícil, quando nos encontrarmos com pessoas difíceis, o que é que nós vamos derramar? O que é que nós temos dentro de nós? Se nós tivermos bondade, gentileza, educação, é isso que nós vamos derramar. Mas aí se a gente tiver raiva, rancor, revolta, é isso também que nós vamos derramar. Reflitamos mais sobre o que nós estamos guardando dentro de nós. Afinal de contas, se nós queremos um mundo melhor, um mundo de paz, de tranquilidade, de harmonia, é isso que a gente deve oferecer a ele. Se a gente transborda, se a gente derrama coisas negativas, energias negativas, é disso que o mundo vai ficar cheio. Nos alimentemos, preenchamos todo o nosso interior com coisas boas. Vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Língua portuguesa, vamos trabalhar hoje com um texto narrativo. Esse é o objetivo da nossa aula, os objetivos, aliás. Temos um convite à imaginação. É um hábito na língua portuguesa que a gente reflita sobre o conteúdo que a gente está estudando. E aí o nosso convite de hoje é para que você pense, que você relembre uma história que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, tá? E aí nessa história, que você vai aí, ó, você tem ela toda na sua mente, se você quiser transcrever num papel, ótimo, não é necessário que você escreva para mandar para mim, mas se você quiser transcrever para você, maravilha. E aí nessa história que vocês vão imaginar, vocês vão responder a esses 6 questionamentos aqui. Primeiro, quem era a pessoa que você considera mais importante nessa história? Era você? A história era sua? Era você a personagem principal? Ou não, era alguém, era meu tio, era minha tia, era meu vizinho, era alguém que eu conheço. Quantas pessoas participaram dessa história? Quem são as demais personagens, além dessa que você considerou a mais importante? Onde a história aconteceu? Foi aqui na vila mesmo? Foi no Rio? Foi no clube? Foi em Santa Maria? Num ambiente que você não conhece? Um ambiente totalmente imaginário? Foi nas montanhas? Que ambiente é esse? Que espaço foi esse em que essa história aconteceu? Quando foi que essa história aconteceu? Foi semana passada? Ano passado? Ah, foi há 50 anos, professor. Eu sei dessa história porque minha avó contou a minha mãe me contou e é por isso que eu sei. Mas é uma história que faz muito tempo que aconteceu. Qual é o momento mais emocionante dessa história? Sempre há um momento que é o ápice, né? O momento chave para a história, para as histórias que a gente ouve, para as histórias que a gente conta. Esse é o clímax, tá? E como foi o final? Como foi o desfecho? Como foi que terminou tudo isso? À medida que você pensa sobre cada um desses pontos, você está pensando, elencando os elementos de uma narrativa, tá? Vamos lá. Nesse próximo slide tem um link que vai direcionar vocês ao conteúdo. E aí eu vou pedir para que vocês anotem esse conteúdo. Em algum momento de estudo dirigido, vocês pedem ao professor o espaço para registrar esse conteúdo de língua portuguesa, tá certo? Eu vou postar o link no grupo. Se eu esquecer, vocês me recordem. O que é texto narrativo? Gente, a narração é uma tipologia textual. Do mesmo jeito que a dissertação,
descrição, injunção são tipologias, a narração também é uma tipologia. E aí cada tipologia textual tem diversos gêneros. Aqui nós estamos vendo o texto narrativo, a tipologia narrativa, que tem diversos gêneros textuais. O conto, a novela, o romance. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa, vocês lembram lá, né? Distinguir prosa de verso, como a gente viu na aula passada. E neles são narrados alguns fatos e acontecimentos. Tá? Lembrem-se que é uma tipologia. E aqui são alguns exemplos de gêneros textuais, como eu disse agora há pouco. De maneira bem rápida, né? A estrutura do texto narrativo. Vou falar assim, quanto à estrutura do texto narrativo, são 4 tópicos. Divisão do texto narrativo. A apresentação, e aí na apresentação já deve conter as personagens, o tempo, o enredo, o espaço. Complicação. O que é a complicação? Quando vocês ouvirem falar em complicação, conflito, desenvolvimento, estamos falando da mesma coisa. Ao clímax, que é o momento de emoção. É o momento em que está ocorrendo a preparação para o desfecho, para o final desse texto. O último item da estrutura do texto narrativo é o desfecho. O desfecho é o final, a conclusão. E nós temos cada um desses momentos de estrutura narrativa, como eu já disse anteriormente, na apresentação, que a gente também chama de introdução, que é a parte inicial do texto. O autor vai apresentar os personagens. Ali também vai haver a identificação do local, o tempo, em que se desenvolverá a trama. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura de um texto e a gente vai perceber tudo isso aqui. Tá? A gente vai fazer a análise quanto à estrutura e quanto aos elementos. Tá? Lembrando que quanto à estrutura nós temos a apresentação, desenvolvimento, lembrando que desenvolvimento, complicação e conflito é a mesma coisa. Tá? E aí nós vamos ver, nessa parte da estrutura do texto, nós vamos ver que grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações. Vai acontecer uma série de ações nessa etapa da estrutura narrativa. Em seguida chegaremos ao clímax, que como eu já disse também, é a parte de desenvolvimento da história que designa o momento mais emocionante. É uma parte de êxtase, de intensidade. E por fim, o desfecho, que é a conclusão. Tá? Nesse momento a gente vê como que a história encerrou, como foi que terminou. Vimos a estrutura do gênero narrativo. Agora vamos entrar nos elementos da narrativa. Tá? E aí uma regrinha básica, para que vocês lembrem desses elementos, é vocês utilizarem a palavra-chave pente. Tá? O pente vai ser a palavra-chave que vai formar um acróstico com os elementos da narrativa. P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço. Os personagens. Os personagens são aqueles que compõem a narrativa. Os personagens podem ser pessoas, podem ser animais. Há narrativas que têm como personagens objetos principais, que são os protagonistas e antagonistas. Protagonista é aquela espécie digamos que seja o mocinho da história. Aquele personagem que é muito importante e que seria o mocinho mesmo. Já o antagonista seria o personagem principal que faria o contraponto com esse protagonista, que seria uma espécie de vilão. Tá? Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, da cigarra e da formiga, o que fica como protagonista a formiga, porque trabalha, a gente vê a formiga como uma personagem significativa. Enquanto a cigarra, vista na maioria das interpretações como uma personagem símbolo da preguiça ou de tentar se aproveitar das outras, ela é vista aí como antagonista. E tem ainda as personagens secundárias, né? Aquelas personagens que não têm tanta importância, tanta relevância para o desenvolvimento do enredo, o desenvolvimento da história. O enredo trata-se da estrutura da narrativa. Lembra lá da estrutura que a gente viu agora há pouco? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tá? Então, quando essa estrutura está nessa ordem,
nós temos um enredo linear. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Quando, porventura, essa estrutura não acontecer dessa forma, então nós teremos um enredo não linear. Poxa, professor, e pode acontecer? Pode. Lembrem aí, por exemplo, de alguns filmes que certamente vocês já assistiram, filmes ou série, que ele inicia a história contando já o final. Já inicia a história pelo desfecho. E aí, de repente, aparece assim, 24 horas antes, ou 3 dias antes, e aí é que volta lá pro início. O que aconteceu com esse enredo? Ele foi desestruturado. E teremos aí, portanto, um enredo não linear. Linear, como o nome já diz, né? Mantém a linha, mantém a sequência. Não linear, essa sequência é quebrada. Terceiro elemento da narrativa, narrador. É aquele que narra, claro, né? E aí o narrador pode ser o narrador observador, a gente vai ver isso com mais cuidado daqui a pouco. O narrador observador, aquele que só observa, e aí tem até uma imagem para ilustrar esse narrador observador. Tem o narrador personagem, aquele que faz parte da história, e tem o narrador onisciente, que é aquele que ele não faz parte da história, ele sim é um observador também, mas além de ser observador, ele sabe tudo sobre as personagens. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, certo? O quarto elemento é o tempo, né, que está relacionado à marcação do tempo. Haverá algumas narrativas que vocês vão saber direitinho exatamente qual é o tempo. Vai ter lá a narrativa, você vai perceber, opa, esse texto aqui, o tempo dele é 1900 e tanto, ou 1800, foi semana passada, foi mês passado, você vai perceber isso na narrativa. Mas vai ter texto que você não vai perceber. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar atentos à sequência cronológica dos acontecimentos. Se os acontecimentos acontecerem de uma maneira natural, por exemplo, se eu disser assim, ele chegou, olhou para a moça e saiu em seguida. Nós temos aí um tempo cronológico, porque as coisas aconteceram muito naturalmente. O que foi expressado nesse texto representa um tempo real, se fosse algo que nós estivéssemos vendo, tá? Agora, se eu disser assim, ele chegou, olhou a moça profundamente e naquele instante sentiu que ela também estava correspondendo ao seu olhar. Então, os olhos brilharam, a pupila dilatou e naquele exato momento um sentimento maravilhoso resplandeceu e tomou de conta de todo o ambiente. Perceba que esse fato na prática, ele não duraria mais que 2 segundos. Mas no texto, o tempo perdurou. Foi descrito muito mais, o tempo utilizado para representar esse momento foi muito mais intenso do que o exemplo que eu citei agora há pouco. Então, nós temos aí o exemplo de um tempo psicológico. Tempo cronológico, as coisas acontecem naturalmente, você não percebe que há um rodeio no entorno de uma cena. Já o tempo psicológico é o oposto disso. O quinto elemento da narrativa é o espaço. Tá? O cenário, o ambiente. Onde é que essa história acontece? Né? Acontece numa casa, acontece numa ilha, acontece num espaço natural. Aqui nós temos o exemplo ainda da cigarra e da formiga, que é uma narrativa que acontece em meio à floresta. Se você disser, o cenário é um cenário natural, meio à natureza, tranquilo, tá corretíssimo. Físico, um ambiente físico, né? Como eu disse, casa, natureza, algo que você realmente vê. Como pode ser um ambiente psicológico? Como assim um ambiente psicológico, professora? Quando você, por exemplo, percebe que a mente da pessoa, você consegue perceber os sentimentos, a mente, o que a pessoa está pensando, tudo que está no entorno de uma determinada personagem representa muito mais do espaço do que mesmo a questão do local, tá? Então você imagina aí, por exemplo, alguém que está num quarto contando as histórias que ele vive lá dentro desse quarto. Então você vai ter muito mais sobre a mente dessa pessoa do que propriamente desse quarto. Tá? Então aí seria um ambiente psicológico. E um ambiente social, né? Porque assim, veja bem, se você fala de alguém que mora numa favela, por exemplo, se você está falando da casa dele, aí você vai ter um ambiente físico. Mas se você falar do ambiente social a que ele pertence, naquelas pessoas que vivem numa situação de risco, né? Porque a maioria das favelas são em morros, e as casas
são construídas em locais de risco, esse cenário aí, esse ambiente vai ser mais um ambiente voltado para a questão social. E aí vem mais algumas observações a respeito do texto narrativo, tá? Que é a questão dos tipos de narrador, como eu disse a vocês agora há pouco. O narrador, ele pode ser narrador-personagem, e aí, quando esse narrador também é personagem, nós teremos aí o texto narrado em primeira pessoa. Por exemplo, se eu disser assim, eu estava naquele dia com a minha prima lá na praia. Veja, aí eu estou narrando e eu estou participando também da história. Então, eu sou narradora e sou também personagem, tá? Narradora, personagem. Tem essa observação aí, olha, aconteceu comigo, conto sua história. Claro, quando eu conto uma história minha, eu estou narrando e sou personagem. Mas eu posso também ser narrador da história de outrem, da história de alguém, tá certo? Se eu participar, foco narrativo, primeira pessoa. Tá certo? Porque quando a gente fala em tipo de narrador, nós estamos também falando de foco narrativo, tá? Primeira pessoa, né? Quando o narrador é personagem, os verbos vão estar em primeira pessoa. Olha, eu fui passear com minha prima. Olha o verbo, fui. Esse fui aí é a conjugação do verbo para a primeira pessoa. Tá? Já quando o narrador não fizer parte da história, se ele não for personagem, nós teremos aí um narrador observador. Ele está de fora, ele está só observando. Olha a imagem aí, em alusão a esse narrador observador. E aí o texto será narrado em terceira pessoa. Ao invés de dizer assim, eu fui com minha prima, eu posso dizer assim, Maria estava passeando pela cidade ou passeando pela praia. Veja o verbo. O verbo agora já está concordando com ela. Terceira pessoa. Eu não faço parte dessa história mais. Eu estou só observando, eu só vejo. Certo? Então lembrem lá, primeira pessoa, eu no singular e nós no plural. Então quando o verbo estiver conjugado nessas duas pessoas, eu estou participando da história. Foco narrativo em primeira pessoa. Quando o verbo estiver conjugado na terceira, então esse será um narrador observador. E tem ainda um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, ele conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, às vezes você vai perceber trechos em primeira pessoa. Né? É uma fusão, vai haver uma fusão entre as duas pessoas. Tá? Quando a gente fala em onisciente, oni significa todo, tudo. E ciente é conhecedor, consciente de. Tá? Então, um narrador onisciente se assemelha a essa onisciência que a gente, creio que todos vocês são cristãos, né? Essa onisciência que a gente sabe que Deus tem. Deus, o Todo-Poderoso, só Ele é conhecido de tudo. Esse narrador onisciente tem esse conhecimento. Você percebe lá no texto elementos que deixam claro que o narrador conhece profundamente aquela personagem. Pegando aquele exemplo lá de alguém que fosse narrar uma história no seu quarto. Poxa, se esse texto fosse narrado em terceira pessoa, esse narrador conhecia profundamente esse personagem. Que esse narrador, ele não só está vendo, não. É como se ele tivesse mergulhado na mente daquela personagem. Nós temos aqui uma fábula. Eu peço a vocês que prestem atenção aqui nessa fábula, porque ela vai ser o recurso utilizado para uma atividade, uma das atividades que nós vamos fazer. Primeiro vamos fazer a análise da estrutura do texto e em seguida a gente faz a análise dos elementos, tá bom? Os elementos da narrativa. O rato e a rã. Um rato desejava atravessar um rio, mas tinha medo, pois não sabia nadar. Pediu então ajuda a uma rã, que se ofereceu para o levar para o outro lado, desde que se prendesse a uma de suas patas. Opa, introduzimos o texto. Aqui a gente já consegue ver as personagens, a gente já consegue identificar o espaço, a gente já consegue ver a questão do tempo, né? Já tem uma percepção de um tempo cronológico aí, pelo menos aí no início. A gente vai ver mais sobre o tempo no decorrer da narrativa, certo? Porque a gente não vê nenhuma ação se alongando. Então, se não está se alongando, o tempo aí é um tempo cronológico, certo? E é exatamente isso que acontece na introdução, não é isso? O rato concordou e, encontrando um pedaço de fio, prendeu uma das pernas à rã. Mas mal entraram no rio, a rã mergulhou, tentando afogar o rato. Este, por sua vez, debatia-se com a rã para se manter à superfície. Veja que aí nós temos a continuidade, a evolução do enredo. Essa evolução do enredo,
A sequência de ações é o desenvolvimento, tá? O momento em que a rã mergulha tentando afogar o rato é o momento mais intenso da narrativa. A esse momento nós chamamos de clímax, ok? E por fim acontece isso aí. Vamos ver agora o desfecho, a conclusão. Estavam os dois nesses trabalhos e canseiros, quando passou por cima um milhafre. Milhafre é um pássaro, tá, gente? Que, vendo o rato sobre a água, baixou sobre ele e levou-o nas garras juntamente com a rã. Ainda no ar, comeu-os a ambos. Comeu os dois. Olha o desfecho, né? Encerrou. A conclusão é catastrófica, né? Vocês sabem que toda fábula tem uma moral. Eu não vou dizer essa moral, essa lição, esse ensinamento, porque eu vou perguntar lá na atividade, tá joia? Quanto aos elementos da narrativa, a gente já fez, à medida que a gente via a estrutura, a gente já teve essa percepção, né? A questão das personagens, rato, rã, mais o pássaro. A questão do enredo, né, que é a evolução dos acontecimentos, tá? É exatamente isso que acontece já aqui no segundo parágrafo. A gente percebe essa sequência de ações. O narrador aqui é um narrador observador, né? O texto é narrado em terceira pessoa, o narrador ele não é personagem, então não tem nenhum verbo aí em primeira pessoa. Você não vê em nenhum momento dizer assim, eu desejava atravessar o rio, ou eu disse que só levava o rato se ele prendesse. Não tem nenhum verbo conjugado em primeira pessoa. Então aqui, foco narrativo, terceira pessoa. Quanto ao tempo cronológico, sequência das ações sem prolongamento, não tem nada de tempo psicológico. E quanto ao espaço, é o rio, né? O espaço é esse, o rio, tem o espaço aéreo no momento que o pássaro sobrevoa. E é essa análise que a gente faz, essa análise rápida a respeito dessa fábula. Tá? Em outro momento, a gente vai fazer uma análise de um outro texto, um texto um pouco maior, um conto, que é esse aqui, A Cartomante, de Machado de Assis. Nós vamos responder uma ficha de exercício com esse texto aqui. Tá certo? Meus queridos, um forte abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, gratidão. Tchau, até a próxima aula.